a sua mente quando você ouve a palavra inteligência? Provavelmente está pensando em testes de matemática, ciências ou QI com algoritmos e perguntas complicadas, certo? Se você era bom em matemática ou aprendendo idiomas, a escola certamente era uma experiência mais agradável para você, pois esses são os dois principais tipos de inteligência do nosso sistema de ensino. Essa visão começou a mudar nos últimos anos, com uma teoria específica que sugere a existência de 9 tipos de inteligência. O psicólogo americano Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que descreve 9 áreas em que as pessoas podem ser proficientes. Aqui estão os 9 tipos de inteligência. Número 1. Inteligência naturalista. Inteligência da natureza. Pessoas que têm alta inteligência naturalista estão mais em sintonia e amam cuidar da natureza, explorando o meio ambiente e aprendendo sobre os outros seres vivos. Esses indivíduos são muito conscientes das menores mudanças em seu ambiente. Eles estão interessados em assuntos como botânica, biologia e zoologia. Eles podem desfrutar de acampamentos, jardinagem, caminhadas e exploração ao ar livre. Número 2. Inteligência musical, inteligência do som. Pessoas que têm forte inteligência musical são boas em pensar em padrões, ritmos e sons. Apreciam muito música e geralmente são bons em composição e interpretação musical. Gostam de cantar e tocar um instrumento. Reconhecem padrões e tons musicais facilmente. Número 3. Inteligência lógico-matemática. Inteligência de raciocínio numeral. Pessoas com alta inteligência lógico-matemática são ótimas em raciocínio, reconhecimento de padrões e análise de problemas. Têm excelentes habilidades de solucionar problemas e são bons em resolver cálculos complexos. Número 4. Inteligência existencial. Inteligência de vida. Pessoas com alta inteligência existencial são ótimas em filosofia. Tendem a pensar nas questões mais profundas da vida e da existência humana, como o seu significado, por que morremos e como chegamos aqui. Número 5. Inteligência interpessoal. Inteligência de pessoa. Aqueles que têm uma forte inteligência interpessoal são bons em entender e interagir com outras pessoas. Esses indivíduos são hábeis em avaliar as emoções, motivações, desejos e intenções daqueles que os rodeiam. Eles são bons em comunicação verbal e não verbal. Número 6. Inteligência corporal sinestésica, inteligência do corpo. Disse que aqueles que possuem alta inteligência sinestésica corporal têm ótimo controle físico. Eles tendem a ter excelente coordenação olho-mão, destreza e são bons em danças e esportes. Número 7. Inteligência linguística, inteligência da palavra. Pessoas que têm forte inteligência linguístico-verbal são capazes de usar bem as palavras, tanto ao escrever quanto ao falar. Normalmente, esses indivíduos são muito bons em escrever histórias, memorizar informações e ler. Eles são bons em debater ou dar discursos persuasivos e são capazes de explicar bem as coisas. Número 8. Inteligência intrapessoal, inteligência de si. Indivíduos com alta inteligência intrapessoal têm excelente autoconsciência e estão mais sintonizados com seus próprios estados emocionais, sentimentos e motivações. Tendem a desfrutar da autorreflexão e análise, incluindo sonhar acordado, explorar relacionamentos com os outros e avaliar suas forças pessoais. Número 9. Inteligência visual espacial, inteligência de imagem. Pessoas que têm alta inteligência visual espacial são boas em visualizar as coisas e reconhecer padrões facilmente. Essas pessoas geralmente se dão bem com orientações em mapas, gráficos, vídeos e fotos. São boas em montar quebra-cabeças, interpretar figuras, gráficos e tabelas. Então, esses são os 9 tipos de inteligência. Qual delas você acha que te descreve melhor? Muitas vezes as pessoas se esforçam na academia para fortalecer seus corpos. Mas com que frequência treinamos nossos cérebros? Bem-vindos ao Curioso Demais e hoje vamos falar sobre as 10 melhores maneiras de se tornar mais inteligente. 1. Vacai. Em 2010, os cientistas americanos descobriram que uma certa microbactéria chamada vacai influencia positivamente as atividades mentais de ratos, quando foram infundidas em seus corpos. Essas bactérias podem ser encontradas em pó das ruas no dia a dia. Se você for dar um passeio pelo mundo exterior, isso deve ajudá-lo a absorver algumas dessas bactérias em seu sistema. 2. Exercício.
Pode parecer simples, mas o exercício melhora a função cognitiva. Portanto, é tempo de tirar o pó daqueles tênis, pegar uma raquete ou vestir uns calções de banho, porque deixa a endorfina fluir ao redor do corpo. Um corpo saudável significa uma mente saudável. Exercícios também ajudam a reduzir o estresse e melhora o fluxo sanguíneo do corpo, inclusive no cérebro. 3. Meditação. Em 2011, um estudo descobriu que a meditação pode realmente mudar a estrutura do seu cérebro. Além de ser super relaxante, a meditação também tem mostrado aumentar a quantidade de massa cinzenta em seu hipocampo e em seu córtex pré-frontal. Também foi mostrado que ela ajuda com o tratamento de problemas de memória, depressão, ansiedade e pode ajudar a melhorar sua autoconfiança. 4. Dieta. Uma máquina só é tão eficiente quanto o combustível que você coloca dentro dela. E o corpo humano é basicamente uma grande e complexa máquina biológica. Uma dieta de peixes com alto teor de ômega 3, frango, frutas ao estilo mediterrâneo e legumes tem provado aumentar o aprendizado. Alimentos como abacate, que são ricos em vitamina E, demonstram auxiliar no combate à doença de Alzheimer. 5. Diário. Mantenha um diário. Manter um diário permite anotar seus pensamentos e isso tem inúmeros benefícios. Leva à autoconsciência, o que por si só já é um sinal de inteligência. Com que frequência você ouve as pessoas dizerem elas simplesmente não perceberam quão estúpidas são? Bem, avaliando seu dia e seu humor o impede de ser uma dessas pessoas. Ele também ajuda a exercitar sua memória, relembrando os eventos do seu dia. 6. Dormir. O sono é essencial para que o corpo humano funcione adequadamente. Enquanto nós dormimos à noite, o corpo aproveita a oportunidade para se reparar. Mas é importante que você esteja dormindo em um ritmo adequado para que isso seja o mais eficaz possível. Um sono ruim pode levar a doenças e enfermidades. Um bom descanso e um bom sono noturno mostram melhorar a resiliência de seu cérebro e a sua concentração geral. Portanto, certifique-se de dormir de 6 a 8 horas a cada noite. 7. Fazer as coisas de forma diferente. Seu cérebro aprende respostas ao longo do tempo. Por isso, tente desafiá-lo de vez em quando, pensando e fazendo as coisas de maneira diferente. Tente escovar os dentes ou tentar pegar uma bola com a sua mão ruim. Tente pular sobre seu outro pé. O que quer que você consiga pensar para tentar algo diferente com seu corpo. Faça seu cérebro permanecer ativo para trabalhar mais, em vez de ficar muito confortável e usando respostas condicionadas. 8. Aplicativos e jogos. Há inúmeros aplicativos e jogos para ajudar você a treinar seu cérebro e aprender, memorizar e pensar diferente. Olhe ao redor e encontre aqueles que funcionam para você. Xadrez, pôquer, o Tetris, além de ser um bom passatempo, oferece uma grande ajuda para pensamentos e resolução de problemas. 9. Organização de tempo. Algumas pessoas acham que trabalham melhor entre o momento em que acordam pela manhã até o começo da tarde por volta das 11 horas. Outras pessoas, os notívagos, podem dormir até por volta das 2 ou 3 horas da manhã sem problemas. Todos trabalham de uma maneira diferente, portanto é importante que você tente estruturar seu dia para que possa maximizar a maneira como trabalha. 10. Don't cram. A maioria de nós já teve experiências no passado em que tivemos que estudar sério, como quando estamos aprendendo algo para um exame. Você precisa se forçar a regurgitar informações em momentos aleatórios. A mente humana simplesmente não se lembra das coisas de uma forma linear. Separar as coisas e depois regurgitar a informação. Aí estão algumas dicas para você ficar mais esperto. A ficção científica sempre foi capaz de nos dar um vislumbre do que o futuro pode trazer. Grande parte da tecnologia de hoje, que é considerada comum, antes era só possível na imaginação dos escritores desses filmes e livros de ficção científica. Aqui estão 5 invenções inspiradas na ficção científica que mudaram nosso mundo para sempre. Número 5. Submarinos em 20 mil léguas submarinas. A humanidade, ao longo dos anos, inventou muitos veículos incríveis que nos permitem viajar no ar, na terra, no mar e até no espaço. Mas viajar no fundo do mar é talvez o feito tecnológico mais impressionante. Mesmo a uma profundidade que é relativamente rasa, como, digamos, 300 metros, as pressões no casco de um submarino podem chegar a 450 libras de pressão por polegada quadrada. Mas a noção de um submarino foi popularizada pela primeira vez em 1870, quando o autor francês Jules Verne lançou seu romance 20 mil léguas submarinas, no qual o capitão Nemo viaja pelas profundezas do oceano com seu gigantesco submarino elétrico chamado Nautilus. Jules Verne predisse muitas coisas. Em 1889, ele previu o advento da televisão e a sua popularidade sobre os jornais.
Número 4. Telefones celulares em Star Trek, a série original. Os comunicadores da série de televisão Star Trek original podem ser vistos como um precursor do telefone móvel moderno. Os dispositivos de comunicação portáteis permitem que o Capitão Kirk e todos os outros personagens se comuniquem entre si com a nave estelar Enterprise. Número 3. Videochamadas no Android's Dream of Electric Ship. Hoje em dia é incrivelmente fácil pegar um telefone e entrar em contato com um amigo ou parente, independentemente de onde eles estejam no mundo. Se você realmente quiser, pode até pressionar um botão e ver os rostos deles bem na sua frente por meio de uma chamada de vídeo. No entanto, essas videochamadas são uma invenção relativamente recente e ser capaz de ver alguém em HD é, na verdade, muito melhor do que foi previsto por Philip K. Dick em seu livro Do Android Dreams of Electric Ship. Em 1968, seu livro foi adaptado para o filme de enorme sucesso Blade Runner. Número 2. CCTV, em 1984. O livro de George Orwell, 1984, escrito de maneira um tanto confusa em 1949, retrata um futuro distópico em que a sociedade é oprimida e teve todos seus direitos destruídos. O Estado controla todos nós e uma das maneiras de fazer isso é através do uso de câmeras de vigilância. A filmagem que eles capturam é transmitida para algo chamado teletela, monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, e capaz de detectar qualquer mudança nas expressões faciais. As próprias telas também tinham câmeras ocultas e microfones embutidos, o que lhes permitia capturar imagens de qualquer coisa acontecendo em qualquer sala em que estivessem colocadas. O que é incrível é que o sistema de circuito fechado de televisão foi inventado apenas alguns anos antes de George Orwell escrever este livro. Isso pode parecer assustador, mas hoje não acho que podemos dizer que é completamente inacreditável. À medida que vivemos em nossas vidas diárias, pensamos que somos capturados pela câmera até 300 vezes por dia. Número 1. Tablets. Em Star Trek The Next Generation, os dispositivos PAD ou Personal Access Display. Os personagens da Enterprise D andam segurando esses blocos que são quase do tamanho de um livro de bolso e os usam para acessar os sistemas e bancos de dados da própria nave sem fio. Então é isso! Essas são apenas algumas das minhas invenções sci-fi favoritas. O espaço, como você deve conhecê-lo, é a fronteira final. E para se tornar um astronauta, você precisa ser corajoso, inteligente, perspicaz, disciplinado, sem falar que é incrivelmente bem qualificado. Então, vamos dar uma olhada mais de perto no que é preciso para se tornar um astronauta. Olhando especificamente para a NASA, que é a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço da América, podemos ver que é um processo de seleção muito rígido. Ainda em 2017, mais de 18 mil candidatos americanos se submeteram à consideração da NASA. Agora, os requisitos mínimos básicos de acordo com a NASA são basicamente 3 coisas. 1. Um diploma de bacharel em engenharia, ciências ou matemática. 2. 3 anos ou mais de experiência profissional em um campo relacionado. E 3. A capacidade de passar em um exame físico rigoroso. No entanto, há uma ampla gama de habilidades adicionais que podem ajudar em uma aplicação bem-sucedida, como experiência em selva ou liderança, experiência em mergulho e quaisquer outros idiomas, embora todo astronauta moderno também precise aprender russo. Em 2017, havia mais de 18 mil candidatos cujas aplicações foram avaliadas pela equipe de recursos humanos para ver se atendiam aos requisitos básicos. Aqueles que o fizeram foram então reduzidos a apenas algumas centenas dos melhores candidatos, por um painel formado principalmente por astronautas atuais. Depois de algumas verificações de referência, os candidatos reduzidos a apenas 120 pessoas, que foram convidadas para entrevistas com a equipe da NASA e para o exame físico. Isso restringe ainda mais o campo a apenas 50 pessoas, que se submetem a exames muito escrupulosos. Depois de muita deliberação, apenas 12 candidatos foram selecionados para o treinamento, incluindo um cirurgião militar, um geólogo, engenheiros aeroespaciais, pilotos de testes e um cirurgião IR, que por acaso tinham diploma de matemática e várias medalhas de serviço militar. Desde que o primeiro grupo foi selecionado em 1959 para o Programa Espacial Mercury, houve 2 dezenas de classes de astronautas treinados pela NASA. As primeiras classes foram tiradas principalmente de pilotos de testes militares em particular, pois se sentiu que eles tinham a resistência física e mental necessária para prosperar no voo espacial. No entanto, como o programa da NASA mudou com o tempo, novas habilidades foram necessárias. Por exemplo, em 1969, a 4ª turma de astronautas da NASA era conhecida como cientistas e incluía um geólogo, o único a colocar os pés na Lua.
Antes de deixar a superfície do planeta, um astronauta terá cerca de 2 anos de treinamento básico no qual aprenderá habilidades de sobrevivência, como se mover em gravidade zero usando a piscina de 60 pés de profundidade da NASA, idiomas, mais uma vez, principalmente russo, habilidades técnicas incluindo a manutenção e reparo de robótica e eletrônica e uma variedade de outros ativos que um astronauta pode precisar. Feito isso, ainda não há garantias de que os formandos irão direto para as missões espaciais. Eles podem ser designados para funções técnicas no Centro Espacial Johnson, em Houston, ajudando cientistas a desenvolver novas aeronaves ou apoiando outros astronautas do solo. Para muitos, o sonho de se tornar um astronauta é aquele que eles buscam em toda a sua carreira. Para outros, é apenas mais um passo em suas vidas profissionais e eles usarão sua experiência com a NASA para avançar em seus campos acadêmicos escolhidos ou para publicar artigos baseados em suas experiências dentro do programa espacial. Muitos astronautas optam por permanecer na NASA como equipe de solo, ajudando a treinar as futuras gerações de astronautas e a guiar os voos tripulados para o controle da missão. Deve-se notar que, embora se tornar um astronauta seja certamente empolgante e gratificante, também pode ser um teste incrível no corpo humano. A NASA há muito estuda os efeitos da gravidade zero em humanos, insistindo que seus astronautas se realizem 2 horas de exercícios por dia e mantenham uma dieta muito rígida enquanto estão no espaço. Depois de apenas 5 meses fora do campo gravitacional da Terra, um astronauta perde cerca de 40% de sua massa muscular e 12% de sua massa óssea, devido à falta de exercícios de alto impacto realizados no espaço. Um representante da Agência Espacial do Reino Unido equivale a um jovem de 20 anos que envelhece 40 em apenas 3 meses. Pensa-se que alguns astronautas podem nunca recuperar a massa óssea anterior, apesar de um rigoroso programa de reabilitação física e do apoio de inúmeros fisioterapeutas, nutricionistas e treinadores para ajudá-los. Uma coisa é certa: tornar-se um astronauta não é algo pelo qual você possa se precipitar, mesmo que queira. Então, é assim que você pode se tornar um astronauta. Você apenas tem que trabalhar muito, realmente muito mesmo, por muitos anos. Mas você chegará lá no final. 20 fatos rápidos que farão de você a pessoa mais inteligente da sala. Você costuma sentir que não tem nada de inteligente para contribuir com uma conversa? Você já ficou envergonhado porque está em uma sala com outras pessoas e há um silêncio constrangedor? Bem, você não precisa mais se preocupar. Você pode usar esses fatos interessantes como quebra-gelo e ser a pessoa mais inteligente em todas as conversas. No leste da África, você pode comprar cerveja feita de bananas. Muito antes dos europeus descobrirem várias técnicas para fabricar cerveja, os africanos costumavam fabricar cerveja com as culturas disponíveis localmente. E mais especificamente na África Oriental, eles tradicionalmente fabricavam cervejas a partir de bananas. As orelhas de um elefante são usadas para regular a temperatura do corpo. A intrincada rede de vasos sanguíneos perto da superfície do ouvido e sua fina camada de pele permite que um pouco de calor do sangue se dissipe, assim diminui sua temperatura em quase 10 graus. Um beijo de 1 minuto queima cerca de 20 calorias. Como o beijo envolve atividade muscular em seu rosto, um beijo normal queima em média de 2 a 3 calorias por minuto. A intensidade de um beijo apaixonado poderia queimar de 5 a 26 calorias por minuto. Em um baralho, o rei de copas é o único rei sem bigode. O rei de copas ilustra Carlos, o Grande, que provavelmente tinha bigode. O esboço inicial também tinha bigode. Ele desapareceu ao longo do tempo devido a imperfeições de fabricação. Maçãs são mais eficientes em acordar você de manhã do que café. Uma maçã com certeza não vai te dar uma sacudida de cafeína como a que o do café faz, mas fornece energia que dura o dia inteiro. Ela contém açúcar natural, que é uma fonte direta de energia sem causar queda de glicose no sangue. O pretérito da palavra em inglês there é thirst. Antigamente, o passado simples de there era thirst. No entanto, na década de 1830, ela foi substituída por dared, que tem sido utilizada desde então. A palavra testemunhar deriva de uma época em que os homens eram obrigados a jurar pelos seus testículos. Tradicionalmente, a palavra testemunhar vem da palavra tetis, que é a palavra latina para testículos. Supõe-se que, na Roma Antiga, quando os homens prestavam juramento, a fim de expressar sua certeza, eles seguravam e juravam pelos seus testículos. E se o juramento fosse quebrado, seus testículos teriam que ser cortados. Oh, não! Einstein dormia 10 horas por noite. Dizem que Einstein dormia mais do que uma duração média do sono todas as noites. Ele dormia pontualmente por 10 horas toda noite, mas adicione a isso sonecas diurnas. Nem todas as papilas gustativas estão na nossa língua. É verdade que a maioria das papilas gustativas está na sua língua, mas também existem células gustativas na garganta, epiglote, nariz e seios nasais e parte superior do esôfago. Os sinais enviados por essas células são convertidos no que conhecemos como paladar. Bananas crescem apontando para cima.
As bananas passam por um processo distinto chamado geotropismo negativo. Elas se voltam para o sol à medida que crescem, em vez do solo. Elas crescem contra a gravidade e por isso assumem a forma curva. Crocodilos engolem pedras para ajudá-los a mergulhar mais fundo. As pedras que são engolidas pelos animais são chamadas gastrólitos. Os crocodilos engolem pedras para ajudá-los com a digestão e melhorar a habilidade de mergulho. A pedra na barriga do crocodilo o ajuda a permanecer debaixo d'água por mais tempo. Cenouras contêm 0% de gordura. Uma cenoura crua média contém aproximadamente 25 calorias e apenas 4 gramas de carboidratos digeríveis. Portanto, as cenouras são um complemento eficaz à sua dieta para perda de peso. Quando seu rosto fica vermelho, seu estômago também fica. Quando está envergonhado, seu corpo libera adrenalina, que dilata os vasos sanguíneos para melhorar o fluxo sanguíneo e o oxigênio. Isso significa que as veias do rosto, o revestimento do estômago e o corpo inteiro têm mais sangue do que o normal fluindo através deles, tornando-os vermelhos. Você pode comprar melancias quadradas no Japão. Melancias quadradas foram desenvolvidas por 2 razões. Em primeiro lugar, são mais fáceis de empilhar e transportar. E em segundo lugar, como o espaço é um problema no Japão, essas melancias quadradas são projetadas para caber perfeitamente dentro de geladeiras menores. A maioria das vacas produzem mais leite quando escutam música. Sabe-se que as vacas estão em paz e felizes quando estão ouvindo música. E um estudo sugere que as vacas felizes produzem leite mais nutritivo. O plástico bolha foi originalmente inventado como papel de parede. Em 1957, os engenheiros Alfred Fielding e Mark Chavanes inventaram o plástico bolha selando 2 cortinas do banheiro e criando pequenas bolhas de ar. Eles inicialmente tentaram vendê-lo como papel de parede. Araquibutirofobia é o medo da pasta de amendoim grudar no céu da boca. No grego, araque significa amendoim e butir significa manteiga. Fobia é medo. Juntos é o medo de ser sufocado pela pasta de amendoim. Mas isso significa apenas o medo da pasta de amendoim grudar no céu da boca. Você sabia que o cérebro de Einstein foi roubado quando ele morreu? Logo após a autópsia do corpo de Einstein ter sido realizada no Hospital Princeton, em Nova Jersey, o patologista de plantão, sem permissão, roubou seu cérebro e também tirou seus olhos. O patologista convenceu a todos que tudo foi feito em nome da ciência, a fim de realizar pesquisas e especulações. Você perde uma camada completa de pele a cada 4 semanas. A camada mais externa da pele, conhecida como epiderme, lança células mortas continuamente ao longo de 4 semanas para dar lugar a outras novas. É uma camada impermeável e dá à pele o seu tom. Usar fones de ouvido por apenas 1 hora aumenta as bactérias em seu ouvido em 700 vezes. Quando você ouve constantemente o áudio por 1 hora usando fones de ouvido, o ar natural é impedido de entrar nos ouvidos e, portanto, causa o aumento de bactérias. Isso aumenta a infecção no canal auditivo e também contribui para a perda auditiva. Como você deve saber, os humanos são a espécie dominante no planeta Terra, e isso deve significar que somos muito inteligentes, certo? Mas e se eu lhe dissesse que um dia os robôs podem ser tão inteligentes, se não mais inteligentes do que os seres humanos? Sim. Vamos imaginar um futuro em que a maior parte do trabalho é automatizado graças à inteligência artificial. Existem robôs em todos os lugares, na agricultura, transporte, manufatura, educação e saúde, atendimento ao cliente e assim por diante. Isso pode ser um pouco assustador para um funcionário que trabalha duro, mas isso não significa que os humanos possam ser completamente eliminados. Isso apenas significa que os humanos subiram na escala cognitiva. A inteligência artificial visa ajudar os seres humanos a fazer as coisas com mais rapidez e eficiência, eliminando os trabalhos mais simples. Você já se perguntou como a inteligência artificial vai mudar o trabalho no futuro? Bancos. Imagine entrar em um banco e não ter filas, somente caixas eletrônicos para facilitar suas transações. Tudo o que você vê ao redor são máquinas que realizam todas as transações na ponta dos dedos. Isso não seria legal? Não teríamos caixas, contadores e atendentes, somente gerentes de relações humanas e especialistas em tecnologia. Varejo. Você já reparou como os robôs repositores e as máquinas de autoatendimento chegaram à nossa experiência de compra? E adivinhe, isso é apenas a ponta do iceberg.
As tarefas simples e monótonas de empacotar, estocar e pagar serão substituídas pela inteligência artificial e, em breve, haverá apenas a necessidade de executivos de atendimento ao cliente e especialistas em tecnologia. Fábricas. Sabemos como é caro e arriscado para os seres humanos quando cometem erros de fabricação. A inteligência artificial não apenas ajudará a desenvolver processos de fabricação mais eficientes, mas também eliminará erros humanos, agilizará a tomada de decisões e aumentará a produtividade. As funções de escritório serão eliminadas, mas haverá um aumento na demanda por profissionais de venda, engenheiros e especialistas em tecnologia. Medicina. Imagine diagnosticar seu problema antes mesmo de consultar um médico. Bem, isso não está muito longe. A inteligência artificial está aprendendo a diagnosticar problemas comuns e examinar os sinais vitais do paciente. Obviamente, não haverá funcionários administrativos e de manutenção, mas enfermeiros e médicos nunca poderão ser substituídos. Sempre haverá casos em que a inteligência artificial não resolverá. Mineração e energia. Como os humanos nunca deixam de exigir os presentes da Terra, a inteligência artificial está permitindo que essas empresas explorem novas reservas, melhorando a extração e a produção. Trabalhos manuais e administrativos que envolvem utilização de dados, como leitura de medidores, serão substituídos, enquanto a demanda por trabalhos tecnológicos será dinâmica. Mas todas as tecnologias têm coisas boas e outras ruins. A substituição dos empregados por robôs pode levar ao desemprego em larga escala. Robôs não podem pensar por conta própria, eles apenas realizam tarefas a que se destinam e não reagem a novas situações. Portanto, tendem a travar nesse caso. Eles são muito caros e têm alto custo de manutenção e reparos. Os funcionários podem ficar desmotivados, pois estão acostumados a máquinas que fazem todo o trabalho. Dito tudo isso, pode-se concluir que a inteligência artificial não acabará com os empregos humanos, mas transformará a natureza desses empregos. As empresas terão que mudar a estrutura de sua organização e os funcionários terão que passar por uma certa reciclagem para serem reintegrados na empresa, de acordo com a nova estrutura e requisitos. A interação homem-máquina exigirá que os humanos aprofundem seu conjunto de habilidades existentes ou adquiram novas, mas sua harmonia resultará em múltiplos benefícios, incluindo aumento de produtividade, crescimento do PIB e desempenho corporativo aprimorado. Inscreva-se no Curioso Demais para mais vídeos. Quantas vezes você já ouviu mitos que parecem fazer sentido, mas se você realmente parar para pensar, não fazem o mínimo? Tipo, se você engolir um chiclete, ele permanecerá no seu corpo por 7 anos. Vejamos os 10 principais mitos que foram totalmente desmentidos. 10. Os raios nunca atingem o mesmo lugar 2 vezes. O raio é uma descarga elétrica criada pelo atrito de bilhões de partículas de gelo que esbarram uma nas outras dentro das nuvens. Isso toma a forma do que conhecemos como relâmpago. Este processo leva milissegundos e essa carga reverbera imediatamente de volta para a nuvem, de modo que, tecnicamente, o raio já está atingindo 2 vezes o mesmo lugar e está indo tão rápido que não podemos vê-lo. É definitivamente mais comum que um raio atinja certas áreas do que outras. O Empire State Building, por exemplo, é atingido por relâmpagos entre 20 a 25 vezes por ano. 9. Muitos doces lhe provocarão um pico de açúcar. Você pode estar familiarizado com a ideia de que se você alimentar as crianças com doces demais, elas ficarão loucas, hiperativas, terão picos de açúcar. Se não for verdade, de onde vem este mito? Bem, algo que vale a pena considerar é que doces e bolos foram frequentemente oferecidos em ocasiões especiais nas quais as crianças já estão entusiasmadas. Ou os doces e bolos são vistos como recompensas que podem elevar o seu humor e levar a uma mudança em seu comportamento. 8. Estalar os dedos leva a artrite. Isto foi testado pelo Dr. Donald Unger, que instalou os dedos apenas em sua mão esquerda todos os dias durante 60 anos, e nenhuma das mãos desenvolveu artrite. Esforço de rachar! Instalar seus dedos é chamado de crepitação, e a crepitação vem de bolhas de gás no fluido que envolve suas articulações, que é chamado de líquido sinovial, sendo liberado. A crepitação é inofensiva e não assinala um problema de saúde, a menos que seja acompanhada de inchaço, irritabilidade ou dor. 7. Se você pegar a comida em alguns segundos, ela estará completamente limpa e completamente segura para comer. Bem,
Um cientista chamado Dr. Cutler, da Queen Mary University de Londres, realizou um estudo sobre esta mesma ideia e ele descobriu que todos os alimentos deixados cair estavam contaminados de alguma forma. Quer você pegasse em 5 segundos, 10 segundos ou mesmo imediatamente, todos os alimentos estavam contaminados de forma semelhante. É verdade, porém, que quanto mais tempo um pedaço de alimento permanecer no chão, mais bactérias eles irão acumular. Portanto, por mais que gostássemos de pensar que as bactérias estão pacientemente contando até 5 até tocarem nos alimentos que deixamos cair, lamento, mas temo que sejam bem rápidas. 6. Um mapa de sabores da língua foi revelado. A língua humana não experimenta o paladar como um dia pensávamos. Este mapa sugere que a capacidade de saborear doce, salgado, azedo e amargo estava confinada em diferentes áreas da língua. Os receptores que captam os gostos estão, na verdade, distribuídos por toda a língua. O mapa vem de um artigo de 1901 de um cientista alemão chamado David P. Hennig. Hennig se propôs a medir o limiar para a percepção do paladar ao redor das bordas da língua, através da queda de estímulos correspondentes a doces, salgados, azedos e amargos, em intervalos ao redor das bordas da língua. 5. Se você urinar em uma piscina, ela mudará de cor. Isso é uma mentira. Isso apenas é falso. Apesar do que possa ter sido dito, urinar em uma piscina não muda de cor. O mito sugere que há um químico nas piscinas que reagirá de alguma forma com a urina e mudará de cor, pegando e envergonhando qualquer um que ousasse fazer xixi na piscina. Agora, embora o corante de urina pudesse ser produzido, ele não está em uso. O corante foi revisado por várias razões. Uma dessas razões é que não beneficiaria realmente ninguém. As crianças provavelmente o veriam como um desafio e as piscinas públicas provavelmente estariam cobertas de corante enquanto as crianças se provocassem. Além disso, o produto químico poderia facilmente reagir com outros produtos químicos, envergonhando os outros nadadores inocentes. 4. Se você engolir uma semente de maçã e deixá-la ficar no seu estômago, eventualmente uma macieira crescerá dentro do seu corpo. Bem, sementes e grãos de maçã não podem literalmente crescer dentro do seu corpo. O que acontece é que se você engolir uma, ela literalmente passará pelo seu sistema digestivo, assim como o chiclete em questão de tempo. Vejam o seguinte, as sementes precisam de nutrientes, precisam de água e precisam de tempo para crescer. Tudo que seu estômago tem é ácido. 3. Albert Einstein foi um péssimo aluno. De onde você tirou essa? Que coisa estranha de se dizer. Muita gente parece pensar que Albert Einstein, você conhece, o gênio, a lenda, o ícone do estilo, na verdade não era muito bom em matemática na escola. Bem, eles estão errados. Einstein era um ótimo aluno. No entanto, ele não era muito bom em francês e talvez seja daí que vem esse argumento. Ele tentou entrar na Escola Politécnica de Zurique quando ainda era um adolescente. Ele reprovou no exame de admissão. Ele passou na sessão de matemática com distinção, mas reprovou nas sessões de linguagem, botânica e zoologia, em grande parte porque o exame foi escrito em francês, o qual ele não conseguia falar muito bem. Ele ainda se saiu muito bem considerando que ainda estava estudando no colegial, e ao contrário do que você possa ter ouvido, ele não aprendeu a ler tarde na vida. Ele aprendeu quando era bastante jovem. 2. As abelhas não deveriam ser capazes de voar. É fisicamente impossível. Desculpe por dizer isso a vocês, mas caso vocês não tenham notado, as abelhas voam. Isso é tipo metade do que elas fazem. Elas voam e fazem mel. Se você pensa em uma abelha como uma aeronave com propriedades fixas, então há alguma lógica nesse argumento. O tamanho das asas das abelhas versus o tamanho e o peso de seu corpo deveria significar que a abelha não conseguiria voar, porque, em teoria, ela não pode gerar elevação suficiente para realmente sair do chão, e muito menos controlar seu voo. Entretanto, a abelha contorna isso de forma bastante inteligente, batendo suas pequenas asas muito rápido. Isso cria uma elevação suficiente para levantá-la e procurar por algumas flores saborosas. 1. Os seres humanos utilizam apenas 10% de seus cérebros. Isso é um mito total. É verdade que nem todo o seu cérebro está totalmente funcional o tempo todo, mas isso não significa que não esteja fazendo nada. Nosso cérebro é feito de várias zonas, diferentes departamentos que são todos responsáveis e capazes de fazer coisas diferentes. Se você está sentado e assistindo um filme, por exemplo, então a parte do seu cérebro que se lembra da letra da canção e a parte do seu cérebro que opera seus principais grupos musculares basicamente ficam em estado de prontidão, já que não são necessários. O cérebro humano representa cerca de 3% do nosso peso corporal, mas utiliza 20% do nosso consumo total de energia. A inteligência animal é difícil de ser identificada, porque a inteligência assume diferentes formas. A inteligência pode incluir desde a compreensão da linguagem, cooperação até resolução de problemas e habilidades matemáticas. É fácil reconhecer inteligência em outros primatas, mas há muitas outras espécies que podem ser mais inteligentes do que você pensa. Vejamos alguns dos animais mais inteligentes.
Macacos. O chimpanzé, o gorila bonobo e o orangotango já têm traços que associamos à inteligência básica. Eles têm grupos familiares próximos, têm grandes cérebros e hierarquias sociais. Eles usam ferramentas básicas como varas para erradicar os insetos, embora ainda não construam coisas. Alguns até argumentam que eles têm a capacidade de falar, embora não tenham cordas vocais desenvolvidas. Alguns símios foram ensinados a se comunicar usando a linguagem dos sinais. No entanto, enquanto estivermos por perto, não parece haver muito espaço para outra espécie inteligente. Nós humanos temos uma história de bem eliminar a competição. 2. Ursos. Os ursos compartilham os grandes cérebros, os laços familiares próximos e a dieta variável que marca muitos mamíferos. Eles já são espertos o suficiente para resolver problemas e inventam esquemas com múltiplas estratégias para roubar mel das abelhas. Eles também têm uma grande vantagem: são fortes e incrivelmente resistentes à temperatura. Em qualquer tipo de mudança climática, há animais que conseguem ser predadores inteligentes capazes de se adaptar a um novo mundo muito rapidamente. Em um mundo pós-humano, com um aumento repentino de presas, talvez sejam os ursos que serão capazes de esquecer suas preocupações e suas lutas, passar menos tempo caçando por comida e mais tempo apenas sentados e pensando. 3. Golfinhos. Pergunta rápida: quem é hoje a segunda criatura mais inteligente do planeta? Na verdade, são os golfinhos. Agora, como qualquer pessoa que já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias sabe, os golfinhos já são bastante inteligentes. O quão inteligente ainda está para ser debatido. Sabemos que eles têm habilidades sociais altamente desenvolvidas e empregam táticas quando caçam, que qualquer treinador de futebol reconheceria prontamente. Eles também podem se comunicar uns com os outros e podem resolver enigmas com os quais até mesmo alguns de nós sofreriam em resolver. Os golfinhos têm tempo em suas ocupadas agendas para relaxar. Eles foram descobertos jogando pega-pega e saltando para fora da água por nenhuma outra razão aparente que não seja apenas a pura diversão. A ciência estima que os golfinhos têm sido tão inteligentes quanto eles são há cerca de 20 milhões de anos. 4. Cefalópodes. Muitos cientistas pensam que estes são a melhor aposta para quem desenvolverá a inteligência a seguir. Lulas, polvos e sépias já são bolas estranhas evolucionárias. 8 braços, 3 corações, sangue azul e cérebro muito grande. Elas chegaram onde estão hoje por serem inventivas. Portanto, faz sentido que continuem a fazê-lo no futuro. Eles já são conhecidos por usar ferramentas e não seria um grande salto para eles começarem a construir coisas se eles só tivessem a ideia. Eles também podem viajar em terra. É verdade, eles não são muito graciosos, mas isso não é nada que alguns milhões de anos de evolução não possam consertar. 5. Formigas. Há outro tipo de animal no planeta com estruturas sociais tão complexas quanto as humanas. Eles vivem em grupos de milhões, constroem cidades, utilizam fazendas e até mesmo mantêm gado. São, naturalmente, formigas, cupins e até abelhas que constroem as colmeias. O estilo de inteligência delas é muito diferente do nosso. É conhecido como eusocialidade. Uma formiga individual não é muito inteligente, mas ao invés de trabalhar como indivíduo, estes insetos trabalham em grandes grupos organizados para o bem maior de sua colônia. Isto lhes permite construir sociedades complexas que se pode chamar de civilizações. Eles constroem formigueiros e morros como cidades. Eles cultivam algas como alimento. Mas existem algumas barreiras para os insetos para que eles tomem nosso lugar na Terra. E a principal delas é seu pequeno tamanho. É improvável que as formigas escrevam o próximo Harry Potter, é verdade. Mas as minas, as megaestruturas, as viagens espaciais, quem sabe o que elas podem fazer? Os humanos são bastante inteligentes. Temos uma vasta gama de inteligência e acontece que isso é verdade para todos os animais. Alguns animais são mais inteligentes do que os outros. Bem-vindo ao Curioso Demais! E hoje vamos estar olhando para os 10 animais mais inteligentes da Terra. Chegando em 10º, o esquilo. Eles são especialistas em se adaptar aos seus ambientes. Eles têm ótimas lembranças e aprendem muito rápido, simplesmente através da observação. Eles podem se lembrar de padrões, podem se lembrar de locais e podem reter em suas mentes exatamente como voltar a um lugar que visitaram apenas uma vez. Chegando em 9º, o cachorro, bem especificamente o Border Collie. Os Border Collies parecem ser a raça de cães mais inteligentes. Eles são úteis para pastoreio de ovelhas, pois têm uma grande resistência. Porém, eles precisam se manter sempre ocupados. Eles têm a capacidade cerebral de uma criança humana de 2 anos de idade. Eles aprendem rápido, respondem aos comandos e podem identificar mais de 1 milhão de tipos de cheiro. Em 8º, o papagaio cinzento africano. Estes papagaios podem ser treinados para dizer frases completas e imitam a fala humana e até mesmo os telefones. Eles podem dizer mais de 100 palavras e são as aves mais inteligentes do mundo. Em 7º, porcos. Sua memória dura cerca de 3 anos. Eles têm um grande senso de direção e podem aprender brincadeiras. Eles podem aprender uma linguagem simbólica e exibem comportamentos sociais complexos, semelhantes aos humanos. No número 6, o rato. Os ratos são pequenos e engenhosos. Eles são adaptáveis e têm grande memória, que eles usam para lembrar os caminhos para a comida e para bons esconderijos. Se você nomear um rato, ele aprenderá a responder a esse nome. A principal razão pelas quais os ratos são tão frequentemente usados nos estudos de laboratório é precisamente por causa de sua inteligência.
No número 5, o orangotango. O orangotango é uma das espécies de primatas mais inteligentes. Eles podem se comunicar com as pessoas usando símbolos e sons e podem até mesmo se comunicar usando linguagem gestual. Eles demonstraram construir ninhos e podem até mesmo usar ferramentas. Quando escalando por entre as copas das árvores, podemos observar que eles escolhem galho por galho. No número 4, o corvo. Eles põem nozes no chão da estrada, esperando um carro passar por cima e abri-la, para depois recolher os espólios. Isso é realmente inteligente. Eles também têm a capacidade de raciocínio de uma criança humana de 7 anos. São os únicos não primatas a usar ferramentas, usando varas e ganchos para tirar os alimentos dos galhos e de todos os cantos e fendas. Número 3. O elefante. Os elefantes têm uma memória incrível, longa para se lembrar de coisas e pessoas por até 50 anos. E podem até mesmo mostrar empatia para uns com os outros. Elefantes usam o contato físico para confortar seus parentes. Número 2. O golfinho. Eles têm o maior cérebro de qualquer animal de mesmo tamanho, com uma média de cerca de 1,6 quilos. Eles podem aprender muito rapidamente. Golfinhos já foram conhecidos por trabalhar como pescadores no passado. Eles podem levar o peixe para dentro das redes e, em troca, os pescadores lhe jogam algumas de suas capturas. Muito bem, golfinhos! Chegando no número 1, tambores, por favor! Sim, você deve ter adivinhado. É o chimpanzé, o macaco mais inteligente de todos. Eles têm genes que são aproximadamente 98% idênticos aos dos humanos. O chimpanzé, nativo da África, tem se mostrado mais esperto do que os seres humanos em termos de memória a curto prazo, como mostra em um estudo realizado em 2013. Isso aí, os 10 animais mais inteligentes do mundo, sem incluir os seres humanos, é claro. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Nosso planeta Terra é um belo exemplo de vida. Temos humanos, animais, répteis, insetos e plantas. Você acha que existe algum outro planeta como o nosso que tenha vida? Você acha que existem alienígenas? E hoje nós estaremos olhando para as principais evidências que provam que os alienígenas existem. 10. Provas antigas de alienígenas em pinturas rupestres. As pinturas rupestres de 10 mil anos de idade encontradas na região de Kurama, na Índia, retratam alienígenas assustadores e sem rosto, e um objeto com antena que se parece exatamente como o que vimos agora como um OVNI. 9. A pintura OVNI é a história da arte alienígena. Durante a Renascença, formas sinistras de OVNIs apareceram em obras de arte em várias ocasiões. Esta é a Madonna com San Giovannino, também conhecida como pintura OVNI, muito provavelmente pintado pelo artista italiano renascentista Domenico Ghirlandaio, por volta do século XV. 8. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca, localizadas no sul do Peru, são uma coleção de mais de 10 mil linhas gravadas em areia no deserto. Elas formam cerca de 300 geoglifos de várias imagens retratando animais, figuras e plantas. O que é realmente incrível sobre esses geoglifos é a sua enorme escala, alguns dos quais se estendem por mais de 9 quilômetros e medem mais de 30 metros de largura. Devido à sua grande escala, muitos consideram que estas linhas Nazcas devem ter sido criadas de um ponto de vista aéreo, insinuando que os extraterrestres devem ter sido responsáveis. 7. Círculos culturais. Todos nós já ouvimos falar de círculos de cultivo, e a maioria os consideraria um fenômeno bastante moderno. No entanto, o primeiro círculo de cultivo registrado publicamente foi em 1678, na Escócia, que chegou a ser conhecido como Círculo do Diabo. Os círculos de cultivo são frequentemente grandes e complicados em seu design, e tendem a ser encontrados em campos de trigo ou milho, onde os caules são dobrados de formas sofisticadas. 6. Foo Fighters. Não é a banda. Certamente você deve ter se perguntado de onde eles tiraram esse nome, certo? Bem, Foo Fighters foi um termo usado pelos pilotos de aeronaves aliados durante a Segunda Guerra Mundial para descrever uma estranha aeronave avistada que acreditavam se tratar de um OVNI. Em vários relatos foram descritos como luzes ardentes e brilhantes que aceleram pelo ar ou às vezes bem perto do chão. Pesquisadores têm sugerido que os Foo Fighters podem ser explicados como fenômenos eletrostáticos e eletromagnéticos. No entanto, não existem relatos conclusivos sobre o que foram esses avistamentos, e os casos permanecem um mistério até os dias de hoje. 5. Evidências físicas. Existem casos de vestígios ou encontros próximos de segundo grau, o que definimos em ufologia como instâncias onde há interação física com um OVNI. Isso pode ser uma marca de aterrissagem, vegetação danificada ou resíduos estranhos. Há em algum lugar entre 3,5 mil e 5 mil casos vestigiais. Como em qualquer coisa relacionada a OVNIs, esses casos podem ser desmascarados como um embuste, mas alguns até hoje ainda se mostram muito difíceis de se explicar. 4. Projeto Sinal. O Projeto Sinal foi um estudo oficial sobre a Força Aérea dos Estados Unidos criado para investigar os OVNIs. Ele funcionou entre 1948 e 1949, mas foi mantido em segredo durante anos. As investigações empreendidas pelo projeto pretendiam desmascarar as especulações de que os OVNIs tinham origens extraterrestres. Mas dos quase 13 mil avistamentos que foram estudados,
701 deles simplesmente não puderam ser definidos como anomalias climáticas ou atividade humana. No final, o governo simplesmente teve que classificá-los como objetos não identificados. 3. Área 51. A Área 51 tem sido objeto de muitas teorias conspiratórias ao longo dos anos, principalmente devido ao controle de sigilo que a envolve. Foi utilizada para projetar e construir aviões de combate militares e drones. No entanto, ainda persistem as conspirações a respeito de seu suposto uso como centro de pesquisa alienígena. Mas por que a Área 51? Não é surpresa para nenhum governo ter um centro de pesquisa para a vida extraterrestre. E o local é extremamente controlado no deserto de Nevada, fazendo dele o lugar perfeito para tais pesquisas alienígenas acontecerem. 2. Os marcianos são nossos vizinhos. Quando pensamos em alienígenas, muitas vezes pensamos em marcianos. Nossos vizinhos mais próximos do planeta Marte. A principal razão pela qual olhamos para Marte em busca de vida extraterrestre é porque ele é o planeta mais próximo do nosso, com um ambiente remotamente semelhante. A principal semelhança é que, outrora, havia água em Marte. Evidências recentes mostram que aproximadamente 4,5 bilhões de anos, 1/5 do planeta era coberto com água. Em 2017, a sonda Curiosity detectou a presença de boro em Marte. E o boro é algo considerado um ingrediente essencial para a vida. 1. A equação de Drake. Astrônomo americano Frank Drake desenvolveu uma equação para estimar o número de planetas que eram capazes de acolher a vida. E também capazes de se comunicar conosco. Em 1961, ele montou uma equação olhando para 7 fatores chaves, incluindo quantas estrelas têm os sistemas solares, a taxa de formação dessas estrelas, o número de planetas que poderiam sustentar a vida e quantos desses planetas poderiam formar vida inteligente. Os números utilizados são discutíveis, mas Drake calculou que havia aproximadamente 10 mil possíveis espécies inteligentes em nosso universo. Olhando para o todo, não há muitas provas concretas para realmente provar que existem alienígenas. Entretanto, eu acho que você deve concordar que existe o suficiente para apanhar nossa curiosidade. Até a próxima vez! Brian Greene disse uma vez: a ciência é um processo que nos leva da confusão ao entendimento. E nós não poderíamos estar mais de acordo, pois a ciência tornou quase tudo simples para todos. Mas há algumas coisas que não têm qualquer explicação. E aqui estão as 10 coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar. 10. O efeito placebo. Todos vocês sabem que quando ficamos doentes, tomamos medicamentos. Quando os cientistas estão testando um medicamento, eles irão frequentemente dar a alguns de seus pacientes o que é chamado de placebo, que é um substituto para a medicina real. No entanto, foi descoberto no passado que alguns pacientes reagem a um placebo como reagiriam à medicina real. Os cientistas teorizam que este é um exemplo do poder da mente sobre o corpo, porque uma pessoa acredita que está tomando o remédio e começa a se sentir melhor. 9. Porque os ímãs têm 2 pontas. Se você olhar para qualquer barra de ímã, você verá que eles têm tanto o polo norte quanto o polo sul. Se você cortar essa barra em ímãs minúsculos, a mesma coisa ainda aconteceria. No entanto, ninguém tem certeza o porquê disso. 8. Por que o Sol é tão quente? Por que o Sol é tão quente? O Sol é enorme, pesado e tem um diâmetro de 1,39 milhões de quilômetros, que é 109 vezes maior que a Terra. A temperatura da atmosfera externa do Sol atinge espantosos 20 milhões de graus Celsius. Normalmente, estrelas similares ao Sol teriam uma temperatura muito menor, mas os cientistas ainda não explicaram por que o nosso Sol é tão especial. 7. A gravidade. Sir Isaac Newton até nos falou da gravidade há centenas de anos, quando uma maçã caiu sobre sua cabeça. Não há uma única explicação sobre como a gravidade funciona exatamente. Talvez a teoria mais simples para a gravidade seja de que ela é apenas um subproduto de todas as outras forças naturais do universo, atuando em conjunto. 6. Sonhos. A ciência ainda pode realmente explicar por que os seres humanos sonham. Algumas pessoas acreditam que sonhar é uma maneira que nossas mentes possuem de filtrar e processar informações. A ciência ainda tem que explicar o que significam os sonhos. Algumas pessoas acreditam que os sonhos contêm mensagens ou significados ocultos, mas ainda não há nenhuma evidência para apoiar essa teoria. 5. Onde estão todos os mamutes? Milhões de anos atrás, os dinossauros perambulavam pela Terra. Tão recentemente como há 10 mil anos atrás, os mamutes existiam no tempo dos primeiros homens. Mas por que já não temos mais esses mamíferos enormes? Há várias teorias para explicar sua extinção. Uma delas é a ascensão da humanidade, que resultou na sua caça até a extinção. Outra teoria é de que uma mudança climática ocorreu em um ponto do passado da Terra, alterando seu ambiente apenas o suficiente para que a sobrevivência se tornasse impossível para esses grandes animais. No entanto, a linha de pensamento mais comum diz que eles morreram devido a uma série de fatores complexos, todos agindo juntos. 4. Vacas bússola. Você já assistiu uma vaca comer? Elas ficam de pé, com a cabeça baixada até o chão, sempre mastigando sua grama e sempre de frente para o norte ou para o sul. Estranho. 3. Bocejo. O bocejo é realmente estranho.
O pensamento comum diz que bocejamos como um reflexo porque não estamos recebendo oxigênio suficiente. Mas ainda assim, ninguém pode explicar por que ver a outra pessoa bocejar nos faz fazê-lo também. 2. ASMR. ASMR, ou Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Estudos têm mostrado que pessoas de todas as idades e antecedentes têm sensações semelhantes através do ASMR, e ainda não se tem ideia por quê. 1. Carboidratos complexos. Os seres humanos são organismos incrivelmente complexos, certo? Eu e você contamos com cerca de 20 mil diferentes genes. Eles ajudam a fazer de nós a diversa e maravilhosa complexa espécie que somos. No entanto, vocês sabem o que é mais complexo geneticamente do que eu e você? Um tomate! Isso mesmo, um tomate tem 30 mil genes em sua construção. Por quê? Na verdade, não sei. Ninguém sabe nem pode explicar por que as humildes batatas têm ainda mais genes, chegando a 39 mil genes. Seria de pensar que nós, como criaturas inteligentes e falantes que construíram civilizações, teríamos alguns genes a mais lá dentro que nos fazem funcionar. Mas afinal, podemos não ser tão complicados como pensamos.